Olá, eu sou Marco Victoria. Este é o nosso segundo episódio da nossa série especial sobre o projeto Protec TB. É um projeto sobre a tuberculose, assistência social e a comunidade. Esse segundo episódio, ele tem como tema o papel do SUAS no enfrentamento da tuberculose. Hoje, nosso olhar vai estar voltado para a política de assistência social. Portanto, vamos entrevistar Maíra Guazi, assistente social de formação e integrante do Núcleo de Articulação e Proteção Social da GERT, SES-RJ, que é a Secretaria de Estado de Saúde, nossa parceira nessa pesquisa. E ela está nos apoiando na área da proteção social do projeto Protec TB. Maíra, bom dia. Se apresenta para a gente rapidamente, me fala um pouquinho quem é a Maíra Guazi. Bom dia, Marcos. Obrigada pelo convite da Rede TB para falar um pouco do Protec TB. Eu sou Maíra Guazi, sou assistente social. Esse ano eu faço 25 anos de formada e há 20 anos trabalho com tuberculose. Então, é um grande prazer estar aqui. Trabalho na gerência de tuberculose do Estado e também na gerência municipal de TB, como assistente social, como técnica do programa, olhando sempre para esse lado da determinação social da doença e a gente buscando sempre articular políticas públicas para o enfrentamento dessa doença que tem uma determinação social muito grande, né? A gente não tem como dissociar isso do adoecimento de tuberculose. A gente não estava falando de uma doença só do pulmão, né? É uma doença social também. Verdade, é bastante trabalho, né, que a gente tem. Então, para começar, eu queria que você explicasse para o nosso público que vai nos ver, que vai nos assistir, que vai nos ouvir, o que significa a sigla SUAS? Então, Marcos, o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Mas antes de falar dele, é muito importante a gente falar da Política Nacional de Assistência Social. A gente tem uma política, tem uma lei orgânica de assistência social, que foi uma lei de 1993. Então, antes desse período, né, antes da Constituição Federal, a assistência social era vista como algo caritativo, uma caridade, uma benesse. E com a Constituição Federal e com essa lei de 1993, a gente tem uma política, de fato, instalada para assegurar apoio para as pessoas, para os cidadãos que estão em vulnerabilidade social. Então, nesse sentido, a gente tem uma política, né, de assistência social e o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, ele organiza essa política, ele dá as diretrizes dessa política de como ela se organiza no governo federal, no estado e nos municípios. Ela caminha um pouco parecida com o Sistema Único de Saúde, onde a gente tem comissões intergestores tripartite, bipartite, que vão dando o norte dessa política voltada para a população que está em alguma vulnerabilidade, ou de riscos mais extremos, ou de uma população que está distante do acesso aos seus direitos sociais. Então, ela vem garantindo acesso a direitos sociais, principalmente no campo do apoio para o enfrentamento de vulnerabilidades e também de riscos sociais que a população vem enfrentando. Sim, e falando exatamente desse apoio que você acabou de citar agora, né? Como é que o SUAS ele pode atuar nesse apoio para as pessoas com tuberculose? Na prática, como é que isso acontece? Então, quando a gente olha quem adoece por tuberculose, a gente vai identificando e percebendo que a tuberculose ela pode dar em qualquer pessoa, mas os grupos mais afetados são os grupos que estão em vulnerabilidade social, porque, como a gente colocou anteriormente, é uma doença que tem determinação social muito presente. Então, assim, o não acesso à educação, o não acesso ao transporte, a uma moradia digna, ao trabalho. Então, todo esse não acesso, ele vai determinando um pouco como que essa pessoa vai adoecer e como essa pessoa também vai enfrentar essa doença, Sim. porque são, no mínimo, 6 meses de tratamento, com medicação diária, não são medicações fáceis de tomar, porque são antibióticos, né? Então, quando a gente olha o perfil de quem adoece por tuberculose, a gente vai identificando que essa população é uma população prioritária e que tem o perfil para estar inserido nos programas de benefícios da assistência social. Então, quando a gente começa a enxergar que a tuberculose não é uma doença só do pulmão, ela tem uma questão, claro, que a gente precisa do remédio para curar, né? Mas a gente tem também uma determinação social, demandas sociais e questões sociais que envolvem esse adoecimento, a gente ter uma articulação direta com uma política que enfrenta, que busca enfrentar
as vulnerabilidades, né, existentes que essas pessoas vivem, a gente vai fazendo uma parceria de fato para tentar, né, enfrentar a tuberculose como problema de saúde pública e tentar eliminá-la até 2030, que é uma meta aqui do nosso país, né? De que a gente possa ter níveis mais aceitáveis de tuberculose no nosso convívio. Mas, quando a gente tem também um país muito desigual, como o Brasil, a gente vai identificando, né, o quanto também é difícil enfrentar a tuberculose sem uma política pública mais avançada. Então, por isso que o Brasil Saudável também vem nesse momento enquanto um programa nacional para tentar também diminuir, minimizar essa desigualdade social, né? Erradicar a pobreza, fome, são alguns dos objetivos desse programa. Então, a gente tem uma força, né, grande de ações ocorrendo em vários aspectos, né, em várias áreas da tuberculose para esse enfrentamento de inovação de medicação, inovação de diagnóstico, mas também do envolvimento de outras políticas públicas, principalmente da assistência social, para a gente garantir, de fato, uma diminuição desses indicadores, né, o reconhecimento disso, né? E é importante também reforçar que a gente tem uma instrução operacional conjunta, né, de 2019 entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social. Isso é um documento nacional, né, no nível federal, que vem sendo também a base para a gente atuar nos estados e municípios, buscando essa articulação também localmente. Então, a gente tem feito esse movimento enquanto Secretaria de Estado, para que a gente possa garantir, de fato, um fluxo, um documento institucionalizado entre a saúde e a assistência social no nosso estado, para que a gente possa, de fato, reconhecer esse usuário como um usuário perfil, de fato, da política de assistência, que ele tenha um acesso, né, a essa política. Eu vi que é uma meta, pode até parecer pouco tempo, né? A gente está em 2025, você falou 2032, é isso? 30. 2030. Isso. Pode parecer realmente um intervalo pequeno, mas extremamente desafiador, com todas essas características que você acabou de colocar para a gente aqui, né? As coligações, as parcerias, né? Todas essas conexões de todos esses grupos com um único objetivo, que é realmente a gente poder dizer que está erradicado novamente, né, a tuberculose, porque como foi dito até pela sua outra colega no primeiro episódio, né, uma doença milenar, né, que não está erradicada, né, com quase 19 mil casos. Sim. Né? Então, realmente precisa, acho que, de uma força-tarefa realmente com essa magnitude para compreender toda essa complexidade, né? A gente percebe, né, nessa parceria, a gente vai abordar mais alguns outros temas aqui que vai nesse sentido, mas a tarefa realmente parece desafiadora para isso. Sim, com certeza, sim. Eliminar, porque na realidade a gente nem fala mais erradicar, a gente fala eliminar a tuberculose como problema de saúde pública. A gente não vê o mundo sem um caso de tuberculose, porque existem outros fatores. Mas que a gente tenha níveis aceitáveis que vão existir, vai existir a doença, mas que a gente tenha um controle melhor dela, não que a gente tenha tantas pessoas adoecendo, tantas pessoas morrendo. Principalmente dos grupos mais afetados, né? Que são as pessoas vivendo com HIV/AIDS, pessoas que residem em comunidades periféricas, favelas, que são as pessoas que mais têm o adoecimento e menos chances, né, de cura, porque você não tem os fatores favoráveis a isso, né? Então, por isso que você ter uma junção de várias políticas, de vários setores, incluindo a sociedade civil, né? Claro, a gente tenta, de fato, mesmo uma força, né, tarefa mesmo de organização de outros espaços que não só a saúde. A gente já reconhece que a saúde sozinha não vai conseguir controlar a tuberculose como a gente pensa, né, e pretende fazer até 2030. É um desafio, sim. O próprio Ministério da Saúde está revendo, né, esse prazo aí, porque é algo que, após a pandemia, a gente teve um aumento grande dos casos, porque tinha muita gente que não estava sendo diagnosticada, e aí a gente precisa estar revendo isso, e é algo que o Ministério está avaliando, né? E você, como assistente social que atua na tuberculose há algum tempo, né? Saberia informar se o município do Rio ou o estado do Rio tem alguma proteção social para as pessoas com tuberculose? Então, a gente, quando a gente vai olhar, de fato, todos os direitos e benefícios existentes
nível federal, estadual e municipal, a gente não tem muitas coisas voltadas especificamente por ter tuberculose. O que acaba acontecendo é que, como as pessoas que têm tuberculose são essas pessoas mais vulneráveis, elas acabam tendo já o perfil para acessarem essas políticas públicas, como assistência social, por exemplo, né? Então, muito mais pelo perfil socioeconômico, você vai indicando algum tipo de programa político. Mas, assim, o que a gente tem hoje acontecendo, né? Por conta de todo esse envolvimento, né? A gente tem aqui no Estado um projeto desde uma lei de 2020 no Estado, né, que dá um norte importante para a gente tentar chegar a esses indicadores que o Brasil está tentando alcançar até 2030. E dentro dessas propostas existe, sim, um ponto importante no Estado, que é o auxílio alimentação, né, que ele é o cerne, né, que é o ponto principal da pesquisa do Protect-B, que é um auxílio que está sendo operacionalizado pela Secretaria de Estado de Saúde para os 92 municípios do Estado. A gente tem municípios que são prioritários para a tuberculose, que são aqueles que concentram o maior número de casos. Então, a gente tem 24 municípios hoje no Estado que concentram 96% dos casos do Estado. Então, o nosso aporte, o nosso investimento maior são nesses, porque a gente imagina que controlando, né, nesses espaços, nesses municípios, a gente consegue tentar alcançar essa meta. Claro. E o auxílio alimentação é um auxílio de R$250 mensais para todo paciente com tuberculose. Não tem nenhum critério de renda, não tem nenhum critério de tipo de tuberculose. Qualquer tipo de tuberculose ele é inserido nesse auxílio alimentação. E para isso o paciente tem que estar tratando. Então, é uma maneira da gente garantir um pouco de adesão. A gente também tem, em parceria com a RedeTB, um sistema de suporte ao auxílio alimentação, que é um sistema informatizado, onde o paciente ele é cadastrado no sistema, né, pela profissional de saúde, e mensalmente, né, ele é monitorado, dizendo se ele está tratando ou não, se ele interrompeu ou não, se ele faleceu, então, que tipo de desfecho ele teve. E aí a gente vai mensalmente fazendo essa recarga nesse cartão alimentação. Ele já está desde novembro circulando, né? E a gente já tem hoje em torno de 10 mil cartões já disponibilizados. O estado do Rio tem em torno de 18, 19 mil casos ano, né? O Brasil teve 80 mil casos. Então, a gente tem uma carga, né, importante. O estado do Rio é o segundo em incidência no nosso país. Então, a gente tem muitos casos, né? E a gente também vê que a gente também tem muita desigualdade. A gente tem um relatório recente que coloca alguns municípios do estado como sendo municípios altamente desiguais. Então, quando a gente tem desigualdade, a tuberculose vai aparecer muito mais força, muito mais potente e com mais dificuldade da gente conseguir enfrentá-la. Então, no estado do Rio, a gente tem o auxílio alimentação e a gente também tem o Vale Social, que é um vale, né, que é a garantia da gratuidade de transporte para os pacientes com tuberculose, o transporte intermunicipal, e alguns municípios também têm convênio com o Vale Social por gratuidade de transporte municipal. A gente, no momento, tem um projeto com 4 municípios piloto para a gente diminuir o tempo de chegada desse cartão para os pacientes com tuberculose. E a gente começou em março essa proposta, em 4 municípios que têm alta carga da doença no estado: São Gonçalo, Japeri, Magé e Queimados. E aí a gente conseguiu diminuir para uma semana a chegada do cartão, né, com esse fluxo que foi criado com o apoio da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Estado do Rio. E a gente, nesse momento, está fazendo um termo de cooperação técnica para caminhar. No município do Rio, a gente tem também gratuidade de transporte municipal. Isso ocorre muito rápido nas clínicas da família. E o município do Rio está sendo beneficiado pelo auxílio alimentação do Estado. Então, especificamente, o que a gente tem no Estado e no município voltado para pacientes com tuberculose, só pela questão da doença, né, são esses 2 auxílios para transporte e alimentação. Mas existem outros que aí vai depender da avaliação de um profissional, de um assistente social, para indicar qual é a partir do perfil, né, de história de vida daquela pessoa, de demanda social, indicar qual é o benefício, o programa, o projeto que ele pode estar inserido. E como é que você avalia essa medida? Ela tem feito diferença realmente no cotidiano das pessoas que estão em tratamento? Porque é como você mesmo disse, né? Eu acho que como eu consigo garantir, num primeiro momento,
deslocamento, né, dessa pessoa para fazer o tratamento, o transporte, e uma alimentação. O valor talvez não fosse aquele que a gente gostaria que fosse, mas já é alguma coisa para ele poder, em paralelo com os medicamentos que ele vai tomar, ele realmente conseguir, olha, vai que vai dar certo, você já vai apresentar uma melhora a partir de alguns dias e você realmente vai conseguir concluir o tratamento. Enfim, como é que você avalia essa medida e qual é a diferença que ela tem feito realmente no cotidiano das pessoas que estão em tratamento? Então, Marcos, acredito que eu devo ter falado sobre isso, né? O impacto que a tuberculose tem na vida dessas pessoas, que são os custos catastróficos desse adoecimento. E o custo catastrófico ele envolve, de fato, tanto a questão da alimentação, quanto a questão do transporte para esse tratamento, alguns exames específicos. Então, ter esse tipo de suporte no início desse acompanhamento, ele é muito relevante. Então, a gente está entendendo que a gente vai mais à frente, quando a gente poder ter o resultado da pesquisa do PROTEC-TB, ter mesmo uma avaliação de que esse tipo de aporte, ele é, de fato, um incentivo que garante mesmo uma adesão maior ao tratamento. A gente espera que a gente sabe que não é nada muito rápido, porque tuberculose é um tratamento longo, né? Mas a gente está vislumbrando que a gente encontre um retorno positivo a partir desse incentivo, até porque a gente tem um benefício nesse momento que ainda está num caráter um pouco temporário. Então, o retorno desse trabalho ele vai ser de suma importância para a Secretaria de Estado avaliar, né, como continua. A gente precisa também ter um financiamento direcionado especificamente para essa ação. Isso é algo muito relevante para a gente poder garantir, porque são recursos altos para o investimento de 19 mil pessoas tratando tuberculose no Estado, recebendo esse cartão, né, sem nenhum critério socioeconômico. Então, se esse usuário recebe Bolsa Família, se ele é aposentado, isso não é impeditivo para ele receber o cartão do auxílio alimentação estadual. Então, não tem nenhum critério socioeconômico de exclusão nesse aspecto. Sim. Né? Então, é importante reforçar isso. Então, a gente está tentando, de alguma maneira, no Estado, a partir do projeto de fortalecimento das ações contra a tuberculose, que é esse projeto maior, que também está apoiando essa pesquisa, está apoiando sobre alimentação, que a gente consiga, de fato, apoiar ações que possam, de alguma maneira, enfrentar esse custo catastrófico. Porque uma das metas também é que a gente tenha 0 famílias afetadas por esses custos catastróficos do adoecimento por TB. E a gente tem quase metade dos nossos pacientes aqui no Brasil com esse custo catastrófico quando adoecem. Eu tinha até falado, né, no início, quando comecei a repassar todo esse trabalho, né, dando uma estudada ali, e a gente falou de desafios, né? Então, na sua experiência, quais são os maiores desafios para garantir o acesso da população aos benefícios do SUAS, né? Especialmente quem está em situação de maior vulnerabilidade? Então, o que a gente percebe, né? A política de assistência social é uma política nova, né, também, não é algo tão antigo, né? O SUS também é algo novo. Mas a gente vê que a capilaridade da assistência social, a gente tem poucos equipamentos, né? O recurso para essa política também é um recurso menor. Então, os CRAs e os CREs, que são os equipamentos que as pessoas mais conhecem, né? Já que a gente tem a proteção social básica, que o CRAS é representado, que é o Centro de Referência de Assistência Social, a gente tem poucos. Quando a gente vai olhar a quantidade de unidades de saúde no território de um município, quando a gente vai olhar os equipamentos de assistência social, eles são menores, são menos quantitativos. Então, um desafio mesmo é que a gente possa, a saúde, né, ela tem uma capilaridade maior. Na medida que você tem o ACS, que você vai, às vezes, em algum cantinho daquela comunidade que outras políticas públicas não conseguem acessar. Então, identificar esse usuário e que ele consiga, o mais rápido possível, ser acolhido e tenha acesso à política de assistência social. Então, esse é um desafio, sim, né? A gente identificar esse usuário que tem um perfil para estar nessa política e que ele seja logo acolhido. É claro também que a gente precisa também, de fato, informar os profissionais de assistência social sobre como é a tuberculose, como transmite, porque a gente ainda tem uma desinformação muito grande em relação à doença. As pessoas ainda acham que tuberculose você pega porque pegou um copo, bebeu no mesmo copo, usou um talher, e tuberculose não se passa por meio de objetos, né? A transmissão ela é aérea, então todas essas questões que são questões culturais da nossa sociedade, elas ainda são presentes.
Então, a gente precisa trabalhar também com a informação para que a gente possa, de fato, garantir um acesso melhor e maior para esse usuário que está em uma situação vulnerável, né, e ainda com uma doença que precisa de apoio para se tratar. Foi exatamente parte do que a gente falou aqui no episódio 1 com a doutora Etel. E aí eu queria até fazer uma chamada aqui. Você que perdeu o primeiro episódio, ele já está lá nas nossas redes sociais, tá? Você pode seguir a gente lá no Instagram do ProtectTB _RJ, @ProtectTB _RJ ou @RedeTB Oficial. ProtectTB _RJ e @RedeTB Oficial. A gente fez esse primeiro episódio com a doutora Etel Maciel. A gente abordou uma série de conteúdos aqui, uma série de informações cruciais para esse combate à tuberculose, né? E uma das coisas, né, que a gente conversou com a doutora Etel é essa questão da desmistificação, né? A população hoje ela não tem acesso à informação, não porque a informação não chega para ela, né? Agora com a internet e as redes sociais já há alguns anos, é bem possível ter acesso a isso, mas faltar pessoas multiplicadoras mesmo, né? Como esses cursos que são promovidos pela RedeTB, no intuito de realmente desmistificar. E como você acabou de citar, tem muitas pessoas que acham que pegam pelo copo, pela saliva, né? E não, infelizmente essa doença ela atinge as pessoas de maior vulnerabilidade, confinamento, situação de saneamento básico precário, enfim. Mas é uma doença que está disponível para todos, né? Que não tiver os devidos cuidados vai acabar realmente podendo sofrer disso. Então, no episódio 1, com a doutora Etel, ela falou sobre uma etapa do projeto do ProtectTB que prevê escutar os profissionais, pacientes e familiares. Você, como profissional que está colaborando com esse projeto, como você acha que o resultado dessas entrevistas pode colaborar para qualificar o cuidado das pessoas com tuberculose? Então, assim, acho que a gente ouviu um pouco a população, ouvir também o profissional com as dúvidas que ele tem, a gente também vai poder pensar em estratégias para alcançar, né, esses momentos de dificuldade, de dúvidas. Apesar da gente ter uma comunicação ampla, ainda não está chegando em todos os lugares, né? Então a gente ainda tem... É importante, né, a questão da mobilização comunitária, da sociedade civil. A gente tem também, por esse projeto, algumas parcerias com o CEDAPS, com o Criar Brasil, que são instituições que têm acesso à sociedade civil, então trabalhando mesmo com mobilização e informação de fato acessível para que todos cheguem. Eu acho que o Protec também vem ajudar nesse momento para ouvir um pouco, né, esses profissionais, a população, e para a gente construir estratégias que possam chegar mais próximo dessas pessoas. Sim. E que a gente possa, de fato, diminuir o preconceito e estigma que ainda carrega, a tuberculose ainda carrega, né? É uma doença milenar, mas que ainda é carregada de muito preconceito e estigma, que também influencia diretamente nesse cuidado, porque a rede de apoio dessa pessoa, quem é essa rede, como que eles tratam sobre isso, como eles entendem esse adoecimento. Então, é uma doença ainda com muito preconceito, e a gente precisa também trabalhar nessa linha para que as pessoas possam, com informação, também garantir acesso. Porque quando você não sabe como que transmite, você vai ficar morrendo de medo. Aí chegou uma pessoa com tuberculose aqui na minha unidade, como é que eu lido? Então, assim, ampliar essa divulgação, ter canais de informação sobre isso são extremamente relevantes para a gente poder caminhar nesse processo de diminuir mesmo o estigma que quem tem tuberculose ainda sofre. Eu acho que já acabando com essa questão do preconceito, né? Entrou aqui, como você falou lá, nos equipamentos. Não, peraí, eu já tenho que ficar distante, porque... Não, e a gente sabe que não é muito bem assim, principalmente se já estiver em tratamento, sim, né? A gente já sabe certeza que não é muito dessa forma. Então, na sua opinião, quais são as principais entraves nessa articulação entre o SUS, e quando a gente fala do cuidado integral às pessoas, como é que a gente fala, né? Quando falamos desse cuidado integral com as pessoas com tuberculose, né? Quais são os entraves que o SUS vê nisso, né?
Então, acho que a primeira questão é assim, a saúde reconhecer que sozinha ela não vai dar conta da tuberculose, que é preciso ter outros parceiros, né, outras políticas públicas, outras secretarias, a sociedade civil também envolvida, as ONGs, né, e todos esses, toda a sociedade de fato envolvida nisso. Então, esse é o primeiro passo. A saúde já vem caminhando com essa discussão da ampliação da lógica biomédica da tuberculose para uma lógica social também, de determinação social. Então, a gente tem nesse caminho. Agora, a gente está num caminho de convencimento, de repassar para uma outra política pública que não trabalha com uma doença especificamente, de que aquela pessoa, de que aquela população faz parte de uma população prioritária para ela, né? Assim, é o perfil de quem ela atende, é o perfil previsto para ela. Então, é um convencimento também de compreensão. E agora a gente tem uma meta de criar fluxos institucionalizados, que a coisa não fique pessoalizada. Eu trabalho na unidade tal, eu conheço o assistente social que está no CRAS tal, então eu faço... foi minha amiga de faculdade, vou mandar... A gente não quer isso, a gente quer que a gente possa, de fato, oficializar esse fluxo, criar documentos técnicos que demonstrem, né, a partir da realidade do nosso Estado, como que isso vai ser criado, esse fluxo, a partir de quantos dias vai atender esse usuário, se vai ter uma prioridade ou não, dentro do que é possível na política pública. Então, acho que o entrave maior é a gente já tem um caminhar aqui no nosso Estado, né, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que é responsável pela política de assistência social no nosso Estado. Então, a gente vem caminhando muito bem com eles de 1 ano e meio para cá. A gente está com uma ótima entrada, então a gente já está num caminhar também de construir um documento com base na instituição operacional conjunta, aquela que eu falei do Ministério da Saúde com a de assistência social. Então, a gente pretende fazer um documento também no Estado. E uma outra coisa também que eu acho que é importante citar é que a gente aqui no Estado também criou um documento em que orienta que todo usuário com tuberculose faça uma avaliação social, passe pelo assistente social, porque ele vai poder identificar demandas sociais, questões sociais e fazer um encaminhamento devido. Então, que a gente pega milhares de situações, não só da questão da fome, mas também de violência, de falta de documentação, entre outras questões de acesso que esse usuário pode ter a outros programas e benefícios sociais, que às vezes ele está sem ter nenhuma informação. E aí o profissional qualificado para isso é o assistente social, né? Então, também essa diretriz que o Estado trouxe em março também dá um pontapé importante nessa ampliação dessa lógica da determinação social da tuberculose, ultrapassando a lógica biomédica, né? Eu acho que é crucial mesmo ter essa documentação, porque aí realmente é só seguir, né? Usar aquilo como modelo e seguir já é realmente um bom avanço para que qualquer um que esteja lá, que precisar conduzir esse processo do paciente, consiga realmente dar sequência com muita tranquilidade. Então, para a gente encerrar, eu queria saber qual é a mensagem que você queria deixar para os profissionais da política de assistência social que nos escutam, vão nos assistir e querem contribuir mais para esse enfrentamento da tuberculose. Eu acho que a primeira questão mesmo é a gente se informar, informação, né? Então, o Estado está fazendo cursos, né, nos municípios prioritários, né, a gente fez 10 cursos com apoio numa carta-acordo com a RedeTB, em que a gente vem buscando essa integração entre o SUS e o SUS, principalmente na questão da informação sobre tuberculose, a questão dos direitos e todos os documentos técnicos que vão caminhando para o que a gente, enquanto profissional da política, aprende e é o nosso trabalho de fato, né? Então, esse é um caminho, acho que a informação é a primeira questão. Um outro ponto a gente criar esses fluxos de fato para que a gente possa ter um caminho mais tranquilo para esse usuário também, que não seja algo pessoalizado, né? Que a gente saia um pouco dessa lógica para que a gente possa, de fato, fazer política pública, né? Que é o que a gente vem almejando na Secretaria de Estado, né? Que a gente consiga garantir essa articulação intersetorial e que a gente esteja fazendo, de fato, política pública com o que a gente tem de recurso, reconhecendo que esse é um trabalho importante em prol desse usuário, dessa pessoa com tuberculose, que é uma pessoa que não é só um pulmão, é uma pessoa que tem que ter acesso à educação, uma pessoa que tem que ter acesso à documentação, uma pessoa que tem que ter acesso à moradia digna, a trabalho,
né, a saúde mental. Então, assim, como que a gente vai criando também uma perspectiva e também, de fato, um trabalho potente e com secretarias e políticas públicas que são importantes para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo maior, que é eliminar a tuberculose como problema de saúde pública. Eu acho que é isso. Políticas públicas, dignidade, eu acho que isso é tudo. Maíra, muito obrigado, tá? Gostei bastante. Eu acho que o conhecimento esse conhecimento todo que você trouxe aqui, ele é fundamental para realmente contribuir em todo esse processo. E, gente, esse foi mais um episódio dessa rede do Protec TB, tá? Se você não assistiu o primeiro, vai lá, segue a gente lá no Instagram, que é ProtecTB_RJ, né? @ProtecTB_RJ e @RedeTB Oficial. Vai estar lá o primeiro episódio, já vai estar esse daqui, já brevemente já vai estar com a gente. E compartilha, curte, indica para o maior número de pessoas possíveis, porque a gente precisa, né, quebrar todos esses preconceitos, desmistificar o máximo possível, né, com esse objetivo maior, que é realmente erradicar ou chegar muito próximo dos números da erradicação da tuberculose. A gente vai continuar mostrando, trazendo aqui diferentes conteúdos, né, da área, que podem realmente unir e garantir o cuidado, né, como a gente falou aqui, dignidade e apoio nesse enfrentamento à tuberculose. Mas eu acho que tudo isso é com um pouco de que a gente falou aqui hoje e falou antes, né? Levar dignidade, levar o máximo de informação possível a quem está do outro lado. Maíra, mais alguma coisa? Não, somente agradecer, obrigada pela parceria. A gente está aqui disponível enquanto Secretaria de Estado de Saúde, Gerência de Tuberculose. E é isso, a gente espera futuramente, se a gente tiver que voltar com respostas melhores, sim, que a gente claro. possa estar, de fato, comemorando o resultado da pesquisa, os impactos na vida desses usuários. A gente já percebe, mas a gente quer, de fato, mostrar, né, com dados científicos o quanto que isso impactou a vida dessas pessoas e também a tuberculose, né? Claro. O jade da tuberculose. Claro. Obrigada. Agradecer aí o Protec TB, que está com a gente aí, esse projeto de proteção social durante o tratamento de pessoas com tuberculose no estado do Rio de Janeiro, a GERT, né, do SESI-RJ, que é a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, né, que é a Gerência de Tuberculose, e a própria Rede TB, tá, gente? Obrigado, tá?